Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Sabe, geralmente quando a gente anda por um shopping ou dá aquela rolada no feed de uma loja online, rola uma certa magia visual, né? O cérebro da gente já se acostumou a aceitar isso quase que de forma totalmente passiva. Com certeza. É aquela etiqueta piscando em cores super vibrantes, com uma fonte enorme, que diz tipo R$ 1.000 à vista. Ou, claro, no mesmo preço em 10 vezes de R$ 100. A matemática parece simplesmente perfeita, limpa, redonda. E é uma equação que traz um conforto psicológico imenso, né, na hora de abrir a carteira. Quem olha para essa etiqueta pensa imediatamente que está, de alguma forma, vencendo o sistema. Sim, tipo, nossa, tirei vantagem. Exato. Afinal de contas, se o preço final é o mesmo, por que alguém se descapitalizaria pagando tudo de uma vez? A lógica instintiva é reter o dinheiro e deixar o tempo fazer o trabalho. A sensação que fica é de que o tempo, pelo menos nesse caso específico do varejo, não custa absolutamente nada. O crédito parece um presente, sei lá, uma cortesia da loja. Mas não é bem assim que a banda toca. Nem um pouco. E para entender essa ilusão a fundo, o nosso mergulho de hoje passou por uma pilha enorme de documentos nas últimas semanas. A nossa missão aqui é destrinchar o texto do Projeto de Lei número 906 de 2026. Isso, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior. Exatamente. A gente cruzou esse texto com análises de mercado sobre antecipação de recebíveis e também com um histórico fascinante de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. E olha, quando a gente investiga as engrenagens dessa máquina, aquela matemática perfeita começa a desmoronar super rápido. Fica bem claro que a mágica, na verdade, é um truque de ilusionismo financeiro bem estrutural. Nunca é zero. Nunca. Aham. A inflação existe, o risco de calote também existe, o custo de oportunidade do capital. A grande questão que essa nossa análise profunda dos documentos revela não é se há um custo, mas sim onde esse custo está sendo cirurgicamente embutido para que quem consome simplesmente não veja. Entendi. Então, o que esse projeto de lei propõe não é apenas criar mais burocracia, né? Pelo que eu extraí das propostas de alteração do Código de Defesa do Consumidor, a ideia é forçar uma transparência quase brutal sobre essas taxas ocultas. Exato. É tipo colocar um holofote enorme no palco e mostrar os fios que seguram o truque de levitação, sabe? Perfeito. E o mecanismo que eles escolheram para fazer isso é muito revelador. O foco principal da legislação não é proibir o parcelamento, ou, sei lá, proibir que se cobre juros. Certo. O foco é alterar radicalmente a assimetria de informação. É garantir que a decisão de fechar um negócio seja baseada na realidade matemática da transação, e não numa percepção distorcida de vantagem. Para isso, o texto muda as regras de como as ofertas e os produtos são apresentados no dia a dia. Bom, vamos desempacotar isso então, porque a mudança prática é gigantesca. A nova regra exige que, sempre que houver a opção de pagamento a prazo, o vendedor seja obrigado a mostrar informações numéricas muito específicas. E não vale mais esconder isso naquelas letras miúdas no rodapé da página ou atrás daquele asterisco cinza claro num fundo branco que ninguém enxerga. Não, não mesmo. Tem que estar na vitrine, literalmente na cara de quem compra. Exatamente. A lei passa a determinar que devem ficar explícitos não apenas o valor total e o número de parcelas, mas componentes muito mais profundos da conta. O principal deles é a obrigação de exibir a taxa efetiva anual, que o mercado conhece como TEA, Aham. ou o custo efetivo total, o famoso CET. E aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque muita gente confunde taxa de juros com custo efetivo total e, olha, eles estão muito longe de ser a mesma coisa. Pois é, eu ia justamente pedir pra gente dissecar isso, porque a loja pode simplesmente virar e falar: a minha taxa de juros é de apenas 1% ao mês, mas o 7 conta uma história bem diferente, não é? Uma história completamente diferente. O juro nominal é tipo só a ponta do iceberg.
Quando uma compra é parcelada, existe uma teia enorme de custos operacionais rolando ali nos bastidores. E como o SET entra nisso? O custo efetivo total pega essa taxa de juros e soma com o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Ok. Depois, ele soma com a taxa de administração que a maquininha de cartão cobra do lojista. E, cara, muitas vezes ainda inclui seguros embutidos ou tarifas de cadastro que a financeira exige. Nossa. Então, o SET é o verdadeiro preço do dinheiro. É a porcentagem real, anualizada, que mostra o quanto a transação encareceu só pelo fato de ter sido dividida no tempo. Faz muito sentido. E a lei exige que esse índice venha acompanhado de uma descrição bem clara de como foi calculado e, mais importante ainda, de quem exatamente está pagando essa conta. Olha, lendo sobre isso me veio uma analogia na cabeça. Antigamente eu pensava nessas taxas meio como aquela taxa de conveniência de ingresso de show, sabe? Sei, que só aparecem na última tela. Isso, que só aparece no finalzinho para te dar um susto e você paga de raiva. Mas, lendo sobre o custo efetivo total, me pareceu muito mais com um pneu que tem um furo minúsculo. A pessoa começa a viagem achando que o pneu está cheio e perfeito, mas quilômetro após quilômetro, o ar vai vazando de forma super silenciosa e contínua. Exato. A pessoa não percebe o estrago imediatamente, mas o custo daquela viagem, em termos de combustível extra e desgaste do carro, foi muito maior. Então, o que a lei está fazendo é, tipo, instalar um sensor no painel do carro que apita antes mesmo de ligar o motor, dizendo exatamente quanto ar vai vazar. Nossa, essa é uma excelente forma de visualizar o problema do valor do dinheiro no tempo. E a forma como o legislador tenta instalar esse sensor no painel é muito inteligente do ponto de vista do consumidor. O texto especifica que o comprador precisa visualizar todas essas informações do custo efetivo total sem a necessidade de um ato adicional. Isso significa? O fim daquele botãozinho de clique aqui para saber mais. Mentira! Fim do clique aqui. Exatamente. A transparência tem que ser passiva para quem consome, mas vai exigir uma ação ativa de design por parte da loja. Se a pessoa precisa passar o mouse em cima de um ícone de interrogação minúsculo, ou se precisa abrir uma nova aba no navegador para ler a política de preços... A loja já está infringindo a lei. Isso. A informação tem que compartilhar o mesmo espaço nobre, o mesmo destaque visual do preço final do produto. Que a lei passe a exigir que as taxas ocultas sejam escancaradas. O que impede a loja de simplesmente bater o pé, cruzar os braços e afirmar categoricamente que não tem taxa nenhuma. É muito fácil para um lojista dizer: eu não cobro juros, o meu preço à vista é R$1.000 e a prazo é R$1.000 e pronto, ponto final. Esse é o núcleo duro da resistência no varejo. E o projeto ataca exatamente essa tese ao definir regras super estritas sobre o que é oferecer o mesmo preço. O texto estipula que o comerciante só pode anunciar que o preço à vista e a prazo é o mesmo se e somente se não houver nenhuma cobrança oculta de encargos financeiros. Tá, mas como... E mais importante ainda, se não houver uma redução artificial do desconto à vista só para mascarar os juros. Mas espera aí, vamos analisar isso de forma um pouco mais crítica. Eu fiquei bem confusa com isso. Como se prova uma redução artificial? É complexo. Porque, tipo, se eu tenho uma loja de imóveis de luxo, eu posso muito bem decidir que a minha margem de lucro vai ser gigantesca. Eu inflo o preço do meu sofá para R$10.000. Não dou um centavo de desconto para quem quer me pagar num Pix à vista e mantenho os 10 mil para quem parcela em 12 vezes. Sim, é uma estratégia de preço. Então eu não estou escondendo juros, eu só estou cobrando absurdamente caro pelo meu sofá e absorvendo o custo da maquininha de cartão na minha margem gigante de lucro. Como um fiscal do governo vai olhar para o meu sofá e provar matematicamente que existe um juro escondido ali e não apenas um preço premium da marca? Olha, esse é o desafio regulatório mais complexo que existe. Tentar separar o que é margem de lucro legítima do que é custo financeiro camuflado. Mas a legislação contorna essa barreira de um jeito bem engenhoso. Como? Invertendo o ônus da prova e atacando a documentação contábil da empresa. O texto cria um mecanismo onde o fornecedor tem um prazo máximo de 10 dias úteis contados a partir da notificação de um órgão de defesa do consumidor para abrir o que podemos chamar de
caixa preta da formação do preço. Abrir a caixa preta significa? Entregar a planilha de custos de como eles chegaram naqueles R$ 10.000 do sofá. Vai muito além de uma simples planilha interna. Eles precisam entregar toda a documentação comprobatória cruzada. Nossa, isso inclui os contratos reais que a loja tem com as empresas de maquininha de cartão, os contratos com as financeiras que garantem a antecipação de recebíveis e as notas fiscais de entrada do produto. Veja bem, no Brasil, a grande maioria do varejo não tem fluxo de caixa para financiar o cliente em 10 meses do próprio bolso. É verdade. O lojista vende em 10 vezes, mas ele vai no banco no dia seguinte e paga uma taxa altíssima para receber aquele dinheiro todo de uma vez, à vista. Essa operação de antecipação tem um custo super claro, registrado em contrato com o banco. Ah, entendi. Então a fiscalização vai olhar para o contrato do banco. Exato. Se o banco cobra, digamos, 15% para antecipar o dinheiro das parcelas e a loja jura de pé junto que o sofá custa a mesma coisa à vista ou a prazo, A matemática obrigatoriamente não fecha. E é por isso que a recusa injustificada em apresentar esses contratos dentro dos 10 dias úteis, ou, sei lá, a entrega de documentos maquiados e insuficientes, já constitui uma infração administrativa imediata. caramba, eles pegaram pesado. O Estado não precisa adivinhar a margem de lucro. Ele só precisa cruzar o preço de vitrine com o custo financeiro que a loja tem com o sistema bancário. Se o custo existe lá atrás e o desconto à vista não reflete esse custo, o juro está embutido no preço base. Simples assim. Cara, isso muda completamente a dinâmica de poder. É um pente fino real na contabilidade do varejo. Totalmente. Mas olha, isso nos leva para um cenário ainda mais caótico. Tudo que a gente discutiu até agora faz muito sentido na teoria, ou numa loja física, onde dá para parar, argumentar com o vendedor. Sim. Mas, olhando para os dados de mercado que a gente trouxe para o episódio, a esmagadora maioria das compras por impulso hoje não acontece batendo perna no shopping. Acontece numa tela de celular de 6 polegadas, com a pessoa deitada no sofá de madrugada. Pois é. E num ambiente onde o design inteiro do aplicativo é cientificamente arquitetado para que a compra seja finalizada da forma mais rápida, fluida e menos reflexiva possível. Exato. E é aqui que os documentos do projeto ficam simplesmente fascinantes. Eles não estão apenas criando regras financeiras chatas de contabilidade. Eles estão literalmente legislando sobre a interface de usuário dos aplicativos de e-commerce. É como se o governo estivesse criando um quebra-molas digital obrigatório nas rodovias da internet. A intenção clara é frear aquele impulso induzido pela tela, forçando o cérebro da pessoa a engatar uma marcha mais lenta e ler o recibo antes da biometria confirmar o pagamento. A analogia do quebra-molas digital é muito perfeita para explicar o mecanismo do que a indústria de tecnologia chama de padrões obscuros, ou dark patterns. Dark pattern, sim. O legislador finalmente reconheceu que a arquitetura de escolha na internet não é neutra. Sabe quando a pessoa passa por todo aquele funil de compra, coloca no carrinho, preenche o endereço de entrega, e aí na hora da tela de pagamento, a opção parcelar com juros ou adicionar garantia estendida de 12 meses já vem previamente selecionada com aquele tique verde? Nossa, sim. E a gente quase sempre deixa passar porque o botão de finalizar compra tá brilhando ali embaixo e o cérebro quer logo a dopamina, a recompensa de ter comprado. A carga cognitiva de ter que parar, ler tudo que está escrito e desmarcar a caixinha é muito alta quando está com pressa. Exatamente. O design se aproveita da nossa fadiga de decisão. Por isso, a nova regra ataca diretamente esse comportamento. O texto exige que o lojista disponibilize um resumo financeiro super detalhado antes do fechamento do pedido e, de forma categórica, proíbe que a caixa de aceitação desse resumo venha pré-assinalada. Acabou a caixinha verde automática. Acabou. O consentimento financeiro tem que deixar de ser uma omissão passiva, sabe, do tipo, esqueci de desmarcar, e passar a ser uma ação física e ativa. A pessoa tem que ir lá com o dedo e marcar a caixa, assumindo que leu o custo efetivo total. Ponto por inércia. É a pessoa sendo forçada a dizer, sim, eu aceito ser cobrada a mais por isso. Isso. E tem também aquela parte sobre a rastreabilidade disso no longo prazo, não é? Porque na internet é muito fácil a loja mudar o site no dia seguinte e dizer, não, a informação estava lá sim. Muito bem lembrado. O projeto exige a geração de um arquivo eletrônico no exato momento da transação. Esse arquivo tem que conter o resumo financeiro completo, provar que a caixa foi ativamente marcada por quem comprou e precisa ser disponibilizado imediatamente para download. Para a pessoa guardar se quiser. Exato.
A loja, por sua vez, é obrigada a arquivar esse log de consentimento por no mínimo 2 anos. E um detalhe que não pode passar despercebido de jeito nenhum é que as regras exigem que essa tela de resumo seja adaptada para dispositivos móveis. Ou seja, nada de colocar a taxa de juros num arquivo PDF bloqueado, com fonte tamanho 6, que exige que a pessoa fique dando zoom infinito na tela do celular até desistir de ler. De jeito nenhum. A legibilidade mobile vira lei agora. A interface precisa respeitar padrões de acessibilidade. Uau! Mas, assim, ao analisar essa montanha de exigências, né? Mudar o design do aplicativo, gerar arquivos de log, guardar dados por 2 anos, mudar a forma como a publicidade é feita na televisão e no Instagram, é impossível não pensar no impacto estrutural disso no mercado. Eu fiquei pensando exatamente nisso. Porque a grande rede de eletrodomésticos, aquelas gigantes do varejo, elas têm um batalhão de programadores e advogados para implementar essas caixas de consentimento amanhã, se precisar. Com certeza. Mas e a mercearia do bairro? E aquela confeiteira que vende cestas de Natal pelo Instagram ou por um site super simples no Shopify? A lei vai jogar o mesmo peso regulatório em cima de todo mundo. Olha, o rigor de uma lei de defesa do consumidor precisa obrigatoriamente ser calibrado com viabilidade técnica. Caso contrário, ela simplesmente não pega, né? Se formos olhar para a estrutura de sanções do texto, ele prevê medidas muito duras. Muito duras, tipo o quê? Estamos falando de multas substanciais, apreensão de material publicitário e até a suspensão temporária do direito de comercializar. Tem um dispositivo lá que permite aos órgãos de defesa determinarem de forma cautelar a remoção imediata de uma propaganda enganosa do ar. Cautelar significa que não precisa nem esperar o fim do processo administrativo, certo? Exatamente. Ver o anúncio da taxa oculta no Instagram de manhã e de tarde o anúncio já pode ser derrubado por ordem oficial. Isso mesmo. A remoção do dano é imediata. E em casos que envolvem as engrenagens de financiamento, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional vão atuar em conjunto com os PROCONs e a Senacom. Gente, é uma força-tarefa pesada? Mas, para proteger o pequeno empreendedor que você mencionou agora há pouco, há um mecanismo de transição. O projeto estabelece um prazo de carência de 180 dias, contados a partir da publicação, para que o mercado respire e reescreva seus sites. Entendi. E durante esses 180 dias, o Estado não fica apenas esperando com o bloco de multas na mão escondido na esquina, sabe? Ah, sim, eu li essa parte nas fontes. A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, não vai atuar só como punidora nesse período inicial, né? A lei joga para eles a responsabilidade de educar o mercado também. Exato. O foco inicial é totalmente orientativo, especialmente voltado para micro e pequenas empresas. O Estado tem o dever legal de fornecer modelos de apresentação, guias técnicos de como alterar as interfaces de venda e programas de capacitação. É uma transição assistida para garantir que a falta de recursos técnicos de uma pequena loja não se transforme numa infração automática no dia 1. Faz todo sentido. Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu li a justificativa do projeto, que é aquele texto onde o deputado explica o motivo de estar propondo a lei, é que a intenção não parece ser apenas uma cruzada contra os lojistas. Lendo os cruzamentos com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, parecia que existia um verdadeiro caos jurídico em andamento no Brasil por causa dessa história de mesmo preço. É fundamental entender esse pano de fundo jurídico. O STJ historicamente já possui o entendimento de que igualar os preços à vista e a prazo não configura por si só uma prática comercial abusiva. Ok. O varejo tem o direito de precificar os seus produtos com o bem entender. O grande problema é que a legislação atual é muito genérica sobre o que constitui falta de transparência. Isso gerou um vácuo interpretativo enorme no país. E, bom, onde tem vácuo interpretativo, tem processo judicial, né? Uma avalanche deles. Sem critérios objetivos de como exibir um custo efetivo total, o cenário virou literalmente uma loteria. Um fiscal do PROCON, no sul do país, interpretava o site de uma forma e multava a empresa. Certo. Aí um juiz no Nordeste olhava para a mesma situação, para o mesmo site e dizia que estava tudo dentro da lei. Essa insegurança jurídica custa muito, muito caro para as empresas. Elas precisam provisionar dinheiro para processos que nem sabem se vão perder. É um pesadelo logístico. Sim,
Portanto, essa nova legislação, ao criar um padrão rígido, a caixa de seleção obrigatória, a fonte legível, os 10 dias para mostrar contratos bancários, ela não está apenas protegendo quem compra. Ela está, de certa forma, fornecendo um manual de regras bem claro para quem vende. Então, no fim das contas, padronizar a vitrine diminui o risco de litígio para o comerciante honesto, enquanto corta as asinhas de quem se aproveita do truque visual para lucrar. É bem por aí. Bom, se a gente der um passo para trás e olhar o quadro todo, o que essa montanha de informações significa para a vida real de quem consome? Significa basicamente que a era condescendente do preste atenção nas letras miúdas está sendo substituída à força pela era das letras garrafais e marcações obrigatórias. E já estava na hora. Com certeza. Olha, a gente fez uma jornada bem densa nesse mergulho de hoje. Começamos estourando a bolha daquela matemática ilusória que ignora o tempo, vimos como a taxa efetiva anual e o custo efetivo total, que é esse pacote pesado que junta juros, IOF e taxas de maquininha, precisam sair das sombras e dividir os holofotes com o preço do produto. E depois avançamos por como o Estado pretende combater o mito do mesmo preço, exigindo que as planilhas contábeis e os contratos bancários de antecipação sejam abertos em até 10 dias úteis para provar que o juro não está maquiado no preço final do sofá. Exato. Sem esquecer, claro, daquele mergulho fascinante na psicologia do comércio eletrônico, a criação dos quebra-molas digitais, a proibição daquelas caixinhas de concordo com os termos que já vêm marcadas de fábrica e a exigência de que o resumo da conta seja legível até na menor tela de celular. Concluindo com a necessidade de equilibrar as sanções pesadas e as remoções imediatas de anúncios com os 180 dias de carência, permitindo que a padronização jurídica acalme o caos nos tribunais e proteja o pequeno empreendedor com a ajuda técnica da Senacom. A abrangência disso tudo é de cair o queixo, sinceramente. E o motivo pelo qual expor essa dinâmica financeira de forma tão crua é vital para a sociedade moderna é muito simples. A clareza da informação é a maior moeda de troca que existe. Sem dúvida. E retomar o controle das próprias decisões financeiras e avaliar, de fato, qual é o valor real do nosso poder de compra. Quando a neblina do marketing se dissipa, a lógica da compra por impulso enfraquece demais. E essa dissipação da neblina nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o aspecto mais profundo disso tudo. Qual? Se essa transparência extrema for realmente implementada, a ponto de o consumidor não conseguir fugir da verdade nua e crua do custo do crédito, será que não estamos prestes a ver uma mudança radical nos próprios modelos de negócios do varejo? Como assim? Pensa comigo. Se o choque psicológico de descobrir que uma geladeira financiada custa quase o dobro do preço à vista paralisar a compra por impulso, será que as lojas não vão ter que abandonar a venda tradicional? Nossa, mudar o jeito de vender? Talvez o futuro não seja mais sobre financiar a compra de um eletrodoméstico transparente, mas sim sobre o crescimento de um modelo de varejo por assinatura, onde o consumidor prefira alugar a geladeira por um valor fixo mensal, só para não ter que lidar com o peso mental e matemático de uma dívida real estampada em letras garrafais na sua frente. Uau! Essa é uma provocação brilhante para a gente terminar. Quando a anestesia do é só parcelar que cabe no bolso finalmente passar, talvez a gente perceba que o choque de realidade vai forçar a invenção de um jogo comercial totalmente novo, onde ser dono das coisas se torne menos atrativo do que simplesmente assiná-las. Fica aí esse exercício de imaginação sobre como uma simples caixa de seleção num site pode reconfigurar a nossa relação com o consumo. Continuem questionando o que parece mágico demais para ser verdade e investigando o que se esconde atrás das interfaces que usamos todo dia. Até a nossa próxima análise profunda. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!